Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um puta livro que eu li essa semana, que é uma distopia que foge um pouquinho do convencional e, melhor ainda, que se passou no Brasil. Do que eu vou falar? Sobre o livro Ninguém Nasce Herói, do autor Éric Novello. Então fiquem aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então sobre o que fala o livro? Ele vai nos contar a história de um Brasil onde um presidente tomou o poder e começou um governo autoritário. Ele é denominado como o Escolhido. Não porque esse seja o nome dele, é claro, mas sim porque essa é uma forma como os seus apoiadores o chamam. O Escolhido, assim que ele assume o poder, ele começa a instituir uma política de perseguição às minorias, a praticantes de religiões diferentes da cristã, e também acaba legitimando o preconceito de todos que o seguem. Dentro desse cenário, a gente tem o personagem principal, o Chuvisco. O Chuvisco é um jovem que recém-formado na faculdade, no curso de letras, e que trabalha como tradutor. Porém, muito antes disso, o Chuvisco, ainda quando pequeno, começou a ter momentos que a sua imaginação tomava conta da realidade. Como assim, você deve se perguntar? Bom, imagine só, você está olhando para o seu computador, para sua chaleira, para alguma outra coisa, ou algum móvel qualquer, e de repente você começa a ver borboletas que não deveriam estar lá. Não uma ou duas, mas 5, 10, 15, 20. Isso é só um exemplo, ele acaba tendo diversas vezes a criatividade dele, a mente dele acaba manipulando a realidade, de forma que muitas vezes ele não sabe nem o que é real e o que não é. Ele chama esses momentos de catarse criativa. Desde a adolescência, ele começou a fazer tratamento com um psicanalista e foi aos poucos conseguindo lidar com essa catarse criativa. Já na fase adulta, que é quando a gente começa a acompanhar o livro, ele já começa, apesar de ele ter essas catarses, ele sabe os momentos que estão acontecendo, os seus amigos estão cientes de como ajudar ele. E nesses momentos onde acontece a catarse criativa, acaba deixando a leitura muito mais fluida, porque acaba dando um toque de fantasia dentro de um livro que tem um tema muito pesado, que é o quê? Ditadura e governo autoritário. Pois bem, o livro começa com o Chuvisco e mais dois amigos, Amanda e o Kael, entregando livros na Praça da Sé. Algo que parece banal, algo que qualquer um faria. Porém, a gente tem que lembrar que num governo autoritário, numa ditadura, tal ato pode ser considerado uma afronta ao governo, pois afinal, espalhar cultura e educação numa época assim é algo perigoso para o governo e para sua estabilidade. Mas, por que eu disse que Ninguém Nasce Herói é um livro peculiar, diferente das distopias comuns? Normalmente nas distopias a gente está acostumado ao quê? A ver um embate entre um grupo de pessoas ou uma pessoa específica contra um governo autoritário, até conseguir derrubá-lo, e toda essa jornada. Porém, nesse livro a gente vai acompanhar muito mais as relações interpessoais dos personagens. O Chuvisco, ele tem um grupo de amigos muito grande e muito vasto, com personalidades diferentes, com amigos e amigas que são heterossexuais, bissexuais, homossexuais. Então são muitas pessoas diferentes que sofrem na mão da ditadura. Cada um deles reage de uma forma diferente. Então é legal a gente acompanhar como cada um deles vai lidar com seus sentimentos, externar isso para os próprios amigos, como eles vão resolver muitas dessas situações. E também, eu acho que é bem curioso ver como cada um deles consegue lidar com os problemas dos outros também. E além disso, o plot principal do livro é quando a gente vê o Chuvisco voltando de uma festa, onde ele é visto na rua, a guarda branca agredindo um menino. Eu já vou explicar o que é a guarda branca, só segura um pouquinho. Ele automaticamente vai lá, e já que ele tem sentimento de angústia, de repressão, ele vai e tenta ajudar esse garoto. Ele acaba se envolvendo numa briga, tudo, eles conseguem fugir, e depois ele fica curioso para saber um pouco mais, ele fica querendo procurar essa pessoa e acaba tendo sentimentos em relação a ela. Então por isso que eu disse também que o livro toca bastante nesse aspecto de relacionamentos. E a guarda branca, o que ela seria afinal? Bom, já no começo do livro é explicado pra gente que o escolhido, o presidente, ele determinou o pacto de convivência. O que seria esse pacto de convivência? Nada mais é do que uma norma, uma lei, em que acaba com as perseguições que ele vinha instituindo. Só que esse pacto é muito mais um marketing, é muito mais para ele poder dizer que sim, o Brasil agora vive uma democracia, que não tem mais esse tipo de coisa. Porém, na verdade, o que acontece é que grupos que são fanáticos, que são apoiadores do governo, que se sentem legitimados graças à própria ideologia pregada pelo governo, fazem um trabalho sujo por eles na rua. O governo vai fazer o trabalho sujo de perseguir as minorias e qualquer um que está contra a ideologia que ele prega. Mas sim, a guarda branca, um exército feito por fanáticos. Sendo assim, quando o Chuvisco salva esse menino, o Júnior, a guarda branca também se sente afrontada e quer ir atrás do Chuvisco. Então nessa pegada o livro vai se desenvolver, vendo um pouco sobre a guarda branca, um pouco sobre o Chuvisco, um pouco sobre todas as relações envolvendo pessoas numa ditadura, envolvendo pessoas no regime autoritário. O que é legal também ver é que algumas dessas pessoas acabam tomando medidas mais cautelosas, querem externar sua indignação, mas também têm medo, enquanto outras já partem para uma abordagem um pouco mais violenta, inclusive pegando em armas. Qual delas é certa ou errada, isso não cabe a mim dizer.
mas acho que é legal exatamente pra gente refletir como a gente reagiria numa situação dessa. Então, assim, esse livro não tá tão distante da realidade. E como nas palavras do próprio autor, eu espero cada vez mais que Ninguém Nasce Herói esteja mais próximo de uma distopia do que da realidade. Bom, pessoal, o que eu posso dizer é que eu indico muito Ninguém Nasce Herói. Foi o meu primeiro livro que eu li agora em 2020 e já posso dizer que foi uma das melhores leituras que eu tive nos últimos tempos. Não só para quem gosta de distopia, mas também, como ele tem uma pegada um pouco diferente do habitual, tratando mais entre o relacionamento entre pessoas, eu acho que vale a pena até para quem não é tão fã do gênero dar uma chance. E ainda por cima, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Sigam o Eric nas redes sociais, porque ele é um cara super gente boa, acessível, ele responde as mensagens, e vocês poderão ver também onde ele vai estar em eventos, por exemplo, o Bienal do Livro, ou algum outro evento que se passa perto da sua cidade, ou na sua própria cidade, se você for de São Paulo, principalmente, porque ele é um cara que é gentil, ele vai conversar com vocês, você vai poder pedir autógrafo, vai poder conhecer melhor a obra dele, já que ele não é autor apenas desse livro, ele é autor de outros, como Exorcismo, Amores e uma Dose de Blues. Esse eu ainda não li, mas já tá na lista de leitura, porque eu virei fã do Eric e vou querer ler tudo que ele escreveu a partir de agora. É isso aí, pessoal, espero vocês no próximo vídeo e até mais.